E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 15 horas e 8 minutos, dia 29 de abril. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação, galera. Deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sessão crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa. Eu sei que vocês gostam de gráfico. Vamos lá, galera, né? Bitcoin atualmente cotado a 95.259,96. Eu até pensei em não fazer análise novamente, mas aí, como a semana passada eu não fiz, eu vou fazer só uma atualização rápida do que a gente já vinha comentado aqui, o que a gente já está comentando ao longo desse tempo, né? Essa voltinha aqui do mercado, uma volta interessante, né? Que a gente bateu ali praticamente 73, foi fechamento ali de gap, e o mercado agora andando com força para cima, tá? Então, algumas coisas interessantes aqui, que é uma atualização rápida do que a gente já havia falado, beleza? Então vamos lá. A gente tem um ponto interessante que é justamente esse ponto do OBV. Eu vou até foi esse pontinho aqui, ó, que foi aqui pelos meados ali de novembro de 2024, né? A gente atingiu esse pico aqui no OBV, caiu. A gente atingiu novamente esse mesmo pico lá em janeiro, né, de 2025. O mercado caiu novamente e está indo novamente buscar essa região, uma região bem importante, né? Uma região de resistência ali. Isso fica muito claro aqui no OBV. Então, depois que a gente não renovou mais fundo, rompeu o VW, note que a VW agora está apontando para cima, ou seja, significa que a gente está tendo mais dominância aqui da parte dos comprados nessa região, né? E estamos acima desses 93, 399,85. Fechamos praticamente 5 dias acima dessa região, o que em si ainda é positivo, beleza? Então, já temos aqui uma visão legal, porque o mercado ele está vindo buscar justamente a região, né? Essa regiãozinha aqui de resistência. Se a gente for pegar aqui esse gráfico, jogar para um gráfico mensal, semanal, a gente nota que veio buscar novamente, fazendo um fundo duplo ali no semanal, e a gente está vindo buscar novamente ali as regiões de 100 mil dólares, né? Aquela região ali que eu sempre botei de hora do pânico, né? Que a gente nunca tinha passado essa região, só que for bater lá 109 mil dólares, mais ou menos, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está aqui em um padrão de onda 5, geralmente a gente tem um corretivo em ABC, 3 ondas, né? E agora sim, eu posso fazer, né? Eu posso fazer aquela. Não, aqui. Eu posso fazer aquela leitura, né? De queda com mais tranquilidade aqui. Porque assim, ó, como eu já falei para vocês, a gente está em um ciclo de alta, né? A gente tem a nossa primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda complexa e a quinta onda. É geralmente depois aqui de um ciclo, né, completo, que são 5 ondas para cima, nós temos aqui um A, B, C para baixo antes da nova alta. Então, o que que acontece? Nessa situação, vamos pegar aqui a canetinha. Então, nessa situação aqui, né? Já tem aqui nossa onda 1, 2, 3, 4, 5. Agora seria uma volta em A, B, que é o que eu acredito que nós estamos fazendo, para poder fazer esse movimento, para fazer esse movimento aqui. É o que eu espero. Isso aqui não estou falando de agora, estou falando já tem um tempinho que eu estou falando sobre isso, né? Ou seja, essa região aqui seria uma região de POC, uma região interessante, né? Onde o mercado ele sim pode fazer essa onda aqui para poder fazer esse movimento de alta, ou seja, aqui seria apenas uma onda 1, né? Aqui seria uma onda 3 e aqui seria o início de uma onda 3, onda 2, na verdade, aqui seria o início de uma onda 3 de grau maior. E aí, sim, a gente teria e alcançaria o pico máximo que o Bitcoin ia fazer nesse ciclo. Essa é a minha teoria. Pode acontecer, tá? Só que aí a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Então, eu estou no gráfico semanal aqui e aqui eu estou no gráfico semanal do SDT. Então, eu vou dividir a tela para a gente entender melhor a situação. Então, o Bitcoin aqui nesse lado, o SDT desse lado. E o que eu falei para vocês, pelo gráfico semanal do SDT, a gente estava em uma região de resistência, que é essa linha laranja, que é a região que a gente chama de VW. A gente bateu aqui em março de 2025, e a gente bateu ali também em março. Ali, ó. A comecinho praticamente, né? 3 de março e aqui 31 de março de 2025.
certo? Então, regiões importantes de resistência. Então, bateu aqui, vindo para baixo. Eu pegando esse ponto aqui e jogando ele para baixo, eu tenho um perfil de mercado traçado com o nível de POC passando nessa região, que está atualmente ali nos 4,15. E o que eu falei para vocês é o seguinte: o mercado ele poderia fazer essa volta até essa região aqui. E essa região aqui seria uma região muito decisiva, porque o mercado, o SDT, ele pode bater nessa região e começar a subir. O que faria com que o Bitcoin ele ainda subisse um pouquinho mais para poder fazer esse movimento aqui, ó, de queda, que seria a onda C, certo? Só que nós estamos muito perto dessa região. Eu creio que se o mercado ele fizer uma volta para vir buscar essa região aqui, a gente poderia estar até passando 100 mil dólares. De qualquer maneira, essa região de, anotem bem o que eu estou falando, de 4,14, 4,24 é uma região de extrema importância para a gente. Galera, é o sono aqui que tá demais, mas beleza, vamos lá. Então, se o mercado ele continuar caindo, o SDT continuar caindo para vir buscar essa região aqui dos 100 mil dólares, o Bitcoin ele tende a subir mais um pouquinho. Quem sabe até romper ali os 100 mil dólares para poder fazer esse movimento aqui, para baixo. Por que eu acredito que o movimento ele pode ser que venha aqui para baixo? Porque se o mercado chegar nessa região aqui, como eu tenho uma região de resistência, de suporte, o mercado ele pode fazer esse movimento. E esse movimento aqui para cima faz com que o Bitcoin caia. Esse movimento aqui para baixo faz com que o Bitcoin suba. Essa é a dinâmica aqui do mercado. Então, é isso que eu estou olhando. Então, o mercado ainda tem margem aqui para cair o SDT. E aí ele pode fazer uma sombra no gráfico semanal. Certo? Então, o SDT está muito alinhado com o que a gente já está falando aqui há bastante tempo. E olha só, as maiores concentrações de volume do SDT está aqui embaixo. Se você for pegar, está aqui embaixo, a maior concentração de volume. Ou seja, a maior concentração de volume está aqui nessa região. Então, o mercado, ele sim, ele pode fazer um movimento de queda para poder fazer esse movimento. Então, isso aqui é o que a gente espera, né? É o que eu particularmente espero. Não sei as outras pessoas, mas eu espero. Só que aí vai ficar tranquilo isso para mim, que eu falo que tem que ser uma definição, porque no momento que o mercado chega nesse ponto e ele não faz esse movimento, se ele vem bater aqui nessa região, começa a romper essa região e os 3,34 e os 3,37, nós não vamos ver isso aqui, ó. A gente não vai ver essa queda. A gente vai ver o quê? Uma alta direto nessa região. A gente vai ver uma alta direto nessa região. A gente não vai ter essa correção. Essa correção, ela só vai ser viável se realmente a gente bater nessa região aqui e começar a subir. Aí sim, o mercado ele tende a fazer esse movimento. Caso contrário, caso o mercado venha bater nessa região aqui e rompa de uma vez, que eu acho difícil acontecer, aí o mercado, em vez de fazer essa volta aqui em onda C, ele vai direto para cima, rompendo as máximas, tá? E aí começa novamente o rally. Não é uma coisa que eu acredito. Eu acredito sim que o mercado ele ainda tende a fazer esse movimento aqui para poder pegar o embalo, tá? Só que isso a gente tem que observar. Então, o ponto-chave do Bitcoin é justamente aqui os 4,24. É justamente esse ponto. Esse ponto é o ponto-chave aqui para o Bitcoin. Ou o SDT ele bate nessa região aqui, ele crava essa região aqui, ele começa a subir e o Bitcoin ele começa a cair, ou ele rompe essa região de uma vez por todas, e aí o Bitcoin, em vez de fazer essa correção aqui para baixo, ele vai para cima perfeitamente. Tá? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Essa aqui é a região decisiva para o Bitcoin. Essa região aqui é uma região decisiva para o Bitcoin. Eu não estou nem no gráfico do Bitcoin. Isso aqui é o gráfico do STT. Beleza? Então, essa região, sim, é uma região muito importante. Outra coisa interessante, se eu for colocar esse topo, esse fundo e esse topo, vamos lá. Se eu for pegar esse fundo aqui e ligar aquele topo, certo? Então, eu estou praticamente em cima dos 50%. Ou seja, o mercado ainda pode cair para 79 aqui, que seria a região de ouro, né? Então, o mercado pode bater aqui para poder fazer o movimento. Nota que eu já estou nos 50% do movimento dessa alta, tá? Então, o mercado ainda pode fazer essas sombras aqui nessas regiões aqui, beleza? Então, muito cuidado, galera.
Muito cuidado. O Bitcoin, por outro lado, vamos tirar, não vou tirar daqui ainda não. O Bitcoin, por outro lado, se eu for pegar esse movimento de baixa, se eu for pegar esse movimento de baixa, pegando dali do topo, vindo aqui para baixo e ligando até o fundo, nós estamos praticamente na região de 62. Então, essa região, tá? Então, essa região aqui é uma região importante, tá? Essa toda aqui, mas eu vou colocar isso aqui, ó. Essa região aqui é a mais importante, entre os 79 a 102. Então, o mercado, olha como ele tem margem para fazer isso, né, galera? Olha como ele tem margem para fazer isso. Então, o mercado ele caiu aqui com força, a gente está praticamente já acima dos 50% desse movimento. Então, o mercado ele pode bater nessas regiões aqui e fazer esse movimento. Ou seja, ele bate nessa região de 79 para fazer esse movimento e o Bitcoin ele faz esse movimento aqui, ó. Então, tá muito casado esses dois gráficos, tá? Então, assim, para quem quer acompanhar o Bitcoin, para quem quer se antecipar nos movimentos que o Bitcoin faz, é isso aqui, cara. É esse gráfico que você tem que olhar. Esquece qualquer outro. Esse gráfico aqui, a gente consegue ter uma análise preditiva do que, de fato, né, vai acontecer, obviamente. Né? Se é preditiva, é do que vai acontecer. Beleza? Então, nós temos essas dinâmicas, né? Então, o mercado ele está perto aqui dos 62, dos 70, dos 79. Então, ele pode chegar até nessa região aqui e começar a cair novamente. Aí vai bater muito fielmente aqui com o SDT. Então, eles estão muito ligados nos gráficos, tá? Então, isso aqui me preocupa. Outra coisa interessante também, outra coisa importante, é que, olha só, o OBV, eu peguei essas duas aqui, ó. Essas duas máximas aqui, que fez o topo histórico e depois caiu. A gente está novamente perto dessa região. Quem sabe o mercado chegar ali na região de 100 mil, 79% ali, daquela região, não pode cair novamente, sentir a região ali da resistência, tá? Então, assim, bastante cuidado com o Bitcoin. Eu já estou falando isso aqui para vocês já tem um tempo. Eu só estou refrescando a memória de vocês. Eu só estou apenas refrescando a memória de vocês, certo? Vamos tirar isso daqui e eu vou mostrar uma coisa interessante para a gente saber mais ou menos aonde está a maior concentração de volume. Esse aqui eu peguei daqui para cá, não foi, galera? Deixa eu ver aqui. Vamos tirar aqui e vamos colocar novamente. Não é aqui não. Vamos pegar daqui e jogar até a última vela. Exatamente. Tirei isso aqui. É porque esse aqui está dando mensal. Mas é exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá? Vou botar aqui no gráfico diário. Então, a gente está vindo, querendo buscar essas regiões. Chega aqui, colocar aqui para a gente não se confundir. Oxe, cadê você, garoto? Aí é loucura, viu? Tá aqui, pronto. Beleza, galera, certo? Então, é esse tipo de padrão que eu estou olhando com vocês aqui no Bitcoin, né? Que pode ser que aconteça, né? Então, a gente tem que ficar mais ligado e atento. Essa alta aqui era uma alta interessante, era uma alta que a gente já estava falando para vocês sobre, né? Esse negócio me quer tirar. A gente já está falando para vocês sobre essa alta, já estava aqui desenhado, a gente já está falando que já tem um tempinho sobre isso, certo? Vamos ver outra coisa aqui rapidão. Deixa eu salvar isso aqui. Vamos ver o BLX também, que a gente costuma olhar no gráfico semanal. Vamos pegar o BLX aqui, ó. O BLX, para mim, eu tinha traçado uns 50% daqui. Eu não sei o que aconteceu com o BLX, né? Porque acho que era no semanal, não, é no mensal. Vamos ver aqui. Geralmente aqui eu olho no mensal. Não sei por que de acho eu tirei, mas tinha bem aqui, ó, que é a região dos 98. Beleza. De qualquer maneira, a gente está vindo na resistência de novo, né? A gente está vindo na resistência de novo. Vamos botar aqui. Botar aqui o que está acontecendo. Exatamente, ó. No BLX, que é um gráfico que eu mostro para vocês aqui mensalmente, né? A gente está brincando lá no topo de 2020, aquele topo que antecedeu toda a queda, né? Aquele topo duplo que antecedeu toda a queda, porque o topo máximo foi de 2016, ó. Foi 2016 aqui que a gente está vendo nessa tendência de queda, né? E aí, nesse topo duplo aqui de 2020, deixa eu tentar aumentar mais um pouquinho aqui. Nesse topo duplo de 2020, a gente rompeu, veio testar e começou a subir. Então, assim, cara, né? Tudo assim alinhado aqui para o mercado romper essas regiões, né? Então, a gente tem que observar isso, não adianta.
Aí o mercado, o que ele fez? Opa, vamos lá. Pronto. Aí o mercado, né, agora ele está praticamente rompendo a região dos 92. 92. Eu não sei porque que eu tirei essa linha daqui, mas é 92, está brincando 92, né? Se rompe os 92, a gente bate o 132. 132 era onde estava querendo fazer ali 50% da minha posição, vender 50% da minha posição, né? Eu falei isso para vocês. E praticamente quando a gente chegar perto dos 132, o OBV já vai estar batendo novamente nessa região aqui, que é essa linha de tendência do pico do halving de 2016 até agora. Então, nota que lá no pico do halving de 2016 eu peguei e tracei uma linha de tendência de queda, serviu muito bem aqui no halving de 2020, serviu aqui no round de 2025, porque agora não está aparecendo, mas quando a gente estava aqui subindo, esse OBV que ele já estava triscando nessa linha aqui e caiu, né? Fez com que quedasse aqui, certo? Então, assim, 92 para cima, ó, está praticamente já acima de 50%. É de buscar 132 mil dólares. Então, 132 mil dólares, eu estou zerando 50% da minha posição, da minha mão, que é uma mão que eu estou vindo lá desde os 17 mil dólares, né? 17, 16, 25 mil dólares, 27 mil. Estou comprando desde ali eu estou comprando mais pesado. Então aqui já é um ponto interessante, né? Para a gente já equilibrar um pouquinho a carteira. E se a gente rompe essa região aqui, a gente vai buscar o topo do halving de 2020 que está passando aqui. Esse aqui foi o topo do halving de 2020. Então, uma vez que a gente rompe, tá? Uma vez que a gente veio testar, tá rompendo, rompeu aqui, voltou para testar, a tendência é vir buscar o topo do halving de 2020 aqui, ou seja, já estaríamos rompendo a região de 132 mil dólares, certo? A gente já estaria rompendo a região dos 132 mil dólares. Aí isso abre margem já para a nossa próxima contagem, que vai ficar aqui nessas regiões aqui de 250 mil dólares. Só que isso não é para falar agora. Isso só se rompermos o 132 e, de fato, rompemos aqui o halving de 2020, o pico do halving de 2020. E se acontecer o rompimento do halving de 2020, teoricamente, a gente vai buscar o pico máximo do halving de 2016. Será que isso tudo vai acontecer nesse ciclo? A gente não sabe. Mas a gente está aqui desenhando isso aqui para vocês já tem bastante tempo e a gente está acompanhando claramente com vocês sobre isso aqui, beleza? Galera, não vou falar muita coisa, foi só uma análise rápida do que eu já tinha comentado com vocês, é só porque eu já fiquei a semana passada sem fazer análise, mas se você for pegar minha análise de semana passada, você vai ver que o que eu estou falando aqui vai ser a mesma coisa do que está acontecendo agora, então não tem por que ficar inovando muito, beleza? Então, isso aqui é apenas uma atualização para vocês aí do que pode acontecer com o Bitcoin, né, nas próximas semanas. Então, muito cuidado. A gente tem aquela região do SDT que ela precisa ser respeitada, né? Ele bate ali, ela tem que dar o repique para cima. É quase certeza que isso pode acontecer. O mercado nunca é certeza absoluta, mas é quase certeza que isso pode acontecer. Beleza? E se acontecer, sim, a gente vai ver uma onda C completando o ciclo de ondas, né? Completa, né? De onda completa. Eu vou só mostrar para vocês aqui, rapidão, só um minuto. Pronto, galera, para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Você está vendo aqui? Deixa eu tentar. Deixa eu ver se não vai sumir, né? Deixa eu ver se não vai sumir, deixa eu ver. Não some, beleza. Então, o que acontece? Aqui é bem claro isso que eu estou falando para vocês. Aqui é um ciclo completo de alta, né? Nós temos aqui a nossa primeira onda, né? A gente tem aqui nossa segunda onda, nós temos a terceira onda, nós temos a quarta onda, nós temos a quinta onda. Depois da quinta onda, a gente tem um ABC, certo? E olha só o que a gente tem aqui. A gente tem aqui a primeira onda, a segunda onda. Vocês estão vendo aqui fractais, tá? Eu não estou conferindo os fractais. Então, a gente tem a segunda onda, a gente tem a terceira onda, que geralmente é a maior, não necessariamente, mas geralmente é a maior, que é a terceira onda aqui. Nós temos a quarta onda, né, que é justamente essa quarta onda, e nós temos a quinta onda, que é justamente essa quinta onda aqui. E agora a gente tem um A, B, C para baixo. O que nós estamos fazendo? A gente fez a primeira pernada onda A, e estamos fazendo agora a segunda onda aqui, que seria essa onda aqui, ó, a onda B. E agora, depois da onda B, a gente tem aqui novamente uma onda C.
E é justamente isso que eu estou falando para vocês, para ficar mais claro, para vir buscar essas regiões para poder fazer um movimento de alta maior. Isso aqui, eu não estou dizendo que vai ser realizado, que vai ser cumprido, mas é uma possibilidade. E dentro daquilo que a gente estuda e dentro de volume envolvido aqui, né, que eu estou mostrando isso para vocês, é uma possibilidade muito forte de que aconteça, tá? Então, esse é o ponto principal sobre esse movimento que eu espero, né? Então, assim, se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Mas, caso aconteça, nós estamos totalmente preparados para ele. Beleza? Galera, então é isso. Se tu gosta do meu trabalho, cara, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão que tu tiver, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, não tem problema nenhum. Se eu falei alguma coisa errada aqui, porque às vezes eu não edito o vídeo, como vocês percebem, eu falo o que vem na cabeça aqui, às vezes eu posso falar alguma coisa errada, né? Não é de propósito. Então, se eu falei alguma coisa errada, se realmente tu quer acrescentar alguma coisa, pô, deixa o comentário abaixo aí, valorizo demais, beleza? E é isso. Tamo junto, boa sorte a todos. E eu vou ver uma operação agora que tá rolando no ouro. No ouro, tá rolando uma operação no ouro lá, que já me deu uns stopzinhos agora. E vamos ver se eu consigo agora pegar o movimento certo, beleza? Galera, tamo junto, até mais. Deus abençoe todos vocês. E, pô, deixa aquele likezinho aí, fortalece o canal da gente. Tamo junto, até mais. Os.